Ouça na Rádio Tribuna, AM 590 kHz, todos os domingos às 15h30, programa Palavra de Fé, levando uma palavra de fé ao seu coração. E a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Salmos de número 51, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: pois não te comprazes em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas ou não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, este salmo aqui é atribuído à sua autoria, o salmo de número 51, a sua autoria é atribuída a Davi. E segundo nos relata a história, segundo nos relatam os historiadores, este salmo fora composto por Davi, é um salmo de louvor. Aliás, todos os salmos são louvores, os 150 salmos são louvores entoados em Israel, e o salmo 51, este louvor Davi o compôs, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, após haver pecado, após haver pecado contra Deus, no tocante a Batseba, que era mulher de Urias, um homem heteu. Davi, certa feita, estava passeando no seu palácio, quando era para estar na guerra, quando era para estar pelejando, quando era para estar liderando o seu exército. Ele resolveu este dia ficar em seu palácio, e ao passear pelo seu palácio, ele olhou e viu a Batseba, que estava ali, parece-me que do lado de fora de sua residência, e ele afeiçoou-se a Batseba. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós tiramos daqui é que quando deixamos de pelejar, quando deixamos a nossa vida, é uma peleja constante, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o espírito, mas contra as potestades do mal nos lugares celestiais. É uma guerra e uma luta constante. Eu costumo chamar de guerreiros e guerreiras, aqueles que vencem em Deus mais um dia, aqueles que mais um dia estão vivos, aqueles que mais um dia estão de pé na casa do Senhor, aqueles que mais um dia estão de pé diante de Deus, porque o inimigo ruge como um leão, e quantos não permaneceram em pé, quantos caíram, quantos retrocederam, quantos afastaram-se dos caminhos do Senhor. Mas nós, o Senhor, não por sermos melhores que ninguém, não, de maneira nenhuma, mas pelo grande amor de Deus, Ele nos tem mantido de pé conforme a tua grande misericórdia que tem também para conosco. E aí, amados e amadas em Cristo Jesus, a cada dia que passamos de pé, estamos na presença do Senhor, é um motivo de ação de graças, de alegria, de júbilo, porque não é fácil, os dias atuais não são fáceis, são difíceis os dias atuais, mas Deus preserva de pé aquele que tem compromisso para com Ele. E aqui, amados e amadas em Cristo Jesus, quando Davi esquece este princípio, que é o de lutar, que a vida é uma luta constante e diária, ele vai passear no seu palácio real. Ele então comete um pecado ao olhar para uma mulher e desejá-la em seu íntimo, e desejá-la em seu âmago, e desejá-la em seu coração. E ali, ao desejá-la, ele, como rei, ele tudo poderia ter e obter. Ele manda chamar a Batseba em tua presença, e ali ele comete um ato pecaminoso para com Batseba. Depois que ele peca este pecado, ele então um abismo chama outro abismo, não contentou-se apenas com isto e quis ter Batseba como sua esposa, de modo que indiretamente ele comete, após disso aí, um homicídio, colocando a Urias, o heteu, na frente da pior batalha. E Urias morre à frente da pior batalha. Quando Urias morre, ele toma Batseba por sua esposa. E Batseba será a esposa do rei contra a sua própria vontade.
Mas, amados em Cristo Jesus, quando Deus percebe que estamos sendo humilhados, Ele nos exalta. Porque Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a primeira filha desta relação, né, infrutífera e pecaminosa, morreu logo após o nascimento, pouco tempo depois após o nascimento. A menina filha desta relação, né, pecaminosa, veio a óbito, veio a falecer. Mas Deus, olhando para Batseba, uma moça que foi humilhada, Ele então lhe concede graça e lhe dá um filho por nome Salomão, que vem a ser o sucessor do trono de Davi. É quando você abre a Bíblia, no livro da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, você vai encontrar lá falar da mulher, da mãe de Salomão, né, que foi por esposa de Davi, Deus registrando o seu nome no livro da genealogia de seu filho Jesus. Quando somos humilhados e permanecemos diante da potente mão de Deus e permanecemos debaixo da vontade de Deus, Ele nos exalta, e a luta que queria nos marcar, não nos marca, mas Deus marca o nosso nome no rol dos vencedores, no rol dos mais que vencedores, para a glória de Jesus. Você é mais que vencedor. Se o inimigo havia colocado um ponto final na tua história, Deus arranca o ponto final, coloca uma vírgula e reescreve a tua história de vitória para a glória de Jesus. Todavia, após Davi pecar, ele então percebe o seu erro, ele percebe o seu pecado. Quantas vezes o homem faz algo que depois ele entristece o coração, faz algo que depois ele magoa-se consigo próprio, né? Ele se decepciona consigo próprio quando faz alguma coisa que depois ele vem colocar a mão na consciência e ver que no calor da emoção ele jamais deveria ter agido daquela maneira, mas infelizmente o fez. E não inventaram máquina do tempo para que possamos retornar ao passado e corrigir o errado. Não. O que importa agora é daqui para frente, é o hoje que importa para mim e para você. O passado passou e o nosso futuro está nas mãos de Deus. E aqui Davi, não podendo corrigir o seu erro, ele vai então se aperceber de uma coisa: o que adianta a multidão de sacrifícios? Para nada adianta. Deus quer uma coisa só de mim e de você, é a obediência. Aleluia, é o obedecer a Deus. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A bem da verdade, um coração quebrantado e contrito, segundo o salmista Davi, é mais importante do que a multidão de sacrifícios. Porém, um coração arrependido, né, perante o Senhor, ele é possível após o arrependimento. Ele é possível após nos arrependermos dos atos que antes cometemos, que não agradaram a Deus. É quando vem o arrependimento, é quando vem a mão na consciência, é quando vem então o pensar, aleluia, com a razão, e não com a emoção. Nós vemos, entendemos e compreendemos que a multidão de sacrifícios não é nem tão importante para Deus do que o obedecê-lo, do que o servi-lo, do que o estar na tua presença, de coração aquebrantado, de coração puro, de coração limpo diante dele. Amados e amadas em Cristo Jesus, que doravante, que nós possamos daqui para frente ter um coração limpo e puro diante de Deus, um coração adorador, um coração, aleluia, um coração que o adore na essência, porque fazendo isso com certeza absoluta, a luta que passamos e enfrentamos, Deus nos dará a vitória e nos fará mais que vencedor. Tenha um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Tenha um coração de adorador diante dele e Deus te exaltará. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.